Salve, salve, pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e de volta ao meu lado aqui da bancada temos ela, Júlia Vilchen. Como é que tá, Júlia? Tudo bem? Oi, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos aí para mais uma temporada regular do Touros e Ursos. É isso aí, depois de algumas edições especiais de fim de ano, estamos aqui novamente no Touros e Ursos aqui para falar do que mexe com seus investimentos, tratando aqui dos assuntos quentes da semana. E nesse início de ano a gente tá com o mercado em temperatura máxima, eu diria, e até literalmente em algumas partes do mundo. Por isso a gente chamou aqui para essa edição do podcast Touros e Ursos um especialista em assuntos internacionais, falando aqui do Enzo Pacheco, analista da Empíricos. Enzo, bem-vindo aqui ao podcast. Fala, Vinícius. Fala, Júlia. Muito obrigado pelo convite. Fico até honrado em saber que eu estou na retomada da temporada do podcast de vocês. Vamos lá, tem muito assunto pra gente debater, né? É isso aí. Bom, e tá vindo aqui, espero que volte outras vezes, porque a Júlia e eu até voltamos aqui nas edições anteriores, a gente debateu alguns temas, elegemos os touros e os ursos do ano, e a gente ficou sempre de frente um pro outro aqui, mas agora, né, a Júlia e eu estamos mais uma vez do mesmo lado, fizemos as pazes, digamos assim, mas o mundo, né, começou o ano no sentido oposto, né? Temos várias regiões do planeta em conflito, isso sem falar em alguns episódios como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está perto de completar 2 anos. Então a gente enxerga um mundo pós-pandemia mais violento, infelizmente, talvez o oposto do que muita gente esperava depois da pandemia da Covid-19. Temos também, claro, né, o conflito entre Israel e Hamas, que começou em outubro. Por último, agora no começo do ano, o ataque lá dos Houthis, não sei exatamente como é que é a pronúncia lá, dos rebeldes do Iêmen lá, no Mar Vermelho, que é um conflito que tem ali conexão direta com a questão de Israel e a Palestina. Bom, sem falar que temos, né, digamos assim, no curso mais normal dos acontecimentos, temos eleições americanas esse ano e toda decisão sobre taxa de juros lá fora que mexe diretamente com todos os investimentos do planeta, incluindo aqui a Bolsa de Valores e a nossa própria taxa de juros aqui. Os maldosos diriam que os Estados Unidos estão num conflito interno, né? Mas tudo bem. Exatamente. Essa escolha aí de republicanos, democratas vai ser uma coisa bem complicada pra gente acompanhar. Complicado não, né? Assim, era esperado, mas vai ser um assunto que vai mexer muito com o mercado, eu acho. Exatamente. Acho que as eleições dos últimos anos, acho que não só nos Estados Unidos, como em várias partes, inclusive aqui no Brasil, têm sido marcados pela polarização. Como diria o Renato Russo, o mundo anda tão complicado, mas a gente vai tentar aqui descomplicar um pouco, pelo menos do ponto de vista aqui dos seus investimentos. Então, eu queria passar a bola para você, para te perguntar, assim, de uma maneira geral, né, assim, acho que o cenário geopolítico tá traçado com todos esses conflitos. Agora tem uma questão, óbvio, além de toda a questão humanitária, né, a gente tem ali impactos nos mercados e agora, mais recentemente, essa questão do Mar Vermelho impactando na logística global também. Eu queria entender qual é que é a tua visão sobre isso e como é que né, como é que a economia global, incluindo a brasileira, né, mas enfim, olhando aí um ponto de vista mais de economia global, e os mercados são impactados por esse tipo de evento. Ultimamente a gente tem, quando a gente olha os mercados, a gente tem que ficar muito atento, né? Não só nos ativos, em todos esses outros acontecimentos que você citou. Entrando um pouco na ótica econômica propriamente dita, a gente entrou em 2023 com a perspectiva de recessão nos Estados Unidos. Isso, né, ao longo do ano foi meio que se dissipando. A gente entra em 2024 com essa ideia de recessão, acho que um pouco deixada de lado. Você vê um ou outro economista, algum analista citando essa possibilidade, mas hoje, quando você vê de forma geral, a perspectiva é de um crescimento econômico global ok, né? Longe de a gente ver as taxas de crescimento que a gente viu, por exemplo, ali no terceiro trimestre nos Estados Unidos, quando rodou próximo de 5%. A gente já está falando de rodar um PIB americano ali na casa de 1%, 2%, que seria um crescimento ok, seria longe de a gente falar uma recessão. Mas, como você comentou, né? Tipo, esse cenário foi traçado, sei lá, antes da gente ter o aumento do conflito, né, das tensões geopolíticas ali no Mar Vermelho. Então, pode ser, eventualmente, se esse conflito se espairar, né, a gente vê diversas notícias mostrando talvez a participação do Irã indiretamente. Se o Irã entrar diretamente nesse conflito, ele que é um grande produtor de petróleo,
Como é que o mercado de petróleo vai reagir? E aí a gente vai ter que rever de novo toda aquela perspectiva que a gente fez há 2, 3 semanas atrás, né, na virada do ano. Então, a princípio, a gente tem uma perspectiva de ano positivo, mas como você disse, tem diversos acontecimentos que podem, no meio do caminho, acabar fazendo com que os economistas tenham que rever esse crescimento. Eu acho que, só enfatizando essa parte do Oriente Médio, quando a gente olha o preço do petróleo, nem parece que, assim, os mercados estão precificando um problema tão grande. Mas a gente sabe que o mercado é muito volátil e pode, né, se de fato tiver um conflito maior, aí você tem um aumento do preço do petróleo e aí a perspectiva de juros, que era de queda nos Estados Unidos, já não vai ser tão de queda assim. E aí como é que você impacta isso na sua perspectiva de crescimento? Então, quando a gente fala de um fator, a gente tem que pensar de vários outros fatores que podem impactar, de certa forma, essa projeção, né? Então, assim, é um ano que eu espero que seja positivo, mas não posso dizer que é um ano que está totalmente tranquilo, dadas as notícias recentes, né? A gente tem que ter uma atenção muito grande nos próximos meses para esses fatores que a gente comentou aqui agora. Mas o cenário base, então, é que o impacto dessa questão geopolítica, desses conflitos, seja limitado, pelo menos com a informação que a gente tem até agora. Por hora, sim, né? A perspectiva, né, quando a gente fala de mercado americano, a perspectiva é de corte de juros. Aí a gente tem aquela questão, né? Quantos cortes de juros o Fed vai fazer? O mercado precifica 5 a 6 cortes, o Fed fala que são 3 cortes. Então, me parece que a definição de corte de juros vai ser mesmo juros vindo para baixo. Isso seria positivo para ativos de risco. Agora, se você vier com os 3 cortes que o Fed está comentando, me parece que os ativos de risco teriam que ter uma reprecificação levemente para baixo, porque, né, se você estava estimando que tinham 6, você vai ter que refazer as suas previsões, e aí todos aqueles ativos de risco que estavam se beneficiando de um juro futuramente talvez menor, não vai ser tão menor assim. Então, assim, a princípio é um cenário positivo, mas a gente vai ter reunião agora do Fed no final do mês, a gente não deve ter nenhuma perspectiva de mudança de taxa de juros, mas o mercado vai ficar muito atento com a fala do Jerome Powell, como isso como vão se dar os cortes de juros ao longo do ano, né? A perspectiva hoje do mercado é que já tenha corte em março. Na minha visão, me parece uma perspectiva muito otimista. Eu estou ali mais para o campo que pode ser maio ou junho, que ali você já vai ter mais dados de inflação, e a minha percepção hoje, quando a gente fala de juros, que aí acho que a grande questão no mundo hoje é essa definição da taxa de juros nos Estados Unidos, né? Isso vai, acho, meio que reprecificar ativos do mundo inteiro. A partir do momento que o Fed sinalizar, né, hoje até alguns membros do Fed até falam que o corte de juros em março é muito cedo, na visão deles. Então, para mim, parece que ainda tem essa batalha do mercado com o Fed, e isso tende a impactar muito os ativos de risco. Então, a gente vai ter a reunião de janeiro, como eu falei, não deve ter nenhuma definição. Em março, que é a perspectiva do mercado, se eles não cortarem os juros, será que as bolsas não podem ter uma certa realização? Dito isso, eu imagino que se a gente não tiver nenhuma catástrofe global, você pode ter um primeiro semestre um pouco mais volátil, mas como o crescimento econômico deve vir ok, nada demais, você pode ter um segundo semestre positivo. O meu cenário hoje para a Bolsa Americana é um cenário de muita volatilidade. Então, a gente pode terminar um ano com uma valorização de 5 a 10%, que é a média histórica, né, ali do índice americano, mas eu acho que você vai ser uma valorização que você pode ter quedas relevantes, e aí os investidores aproveitam essas eventuais quedas para montar a posição. Dados os preços hoje de tela, eu sempre acho que as pessoas têm que estar investidas em ativos de risco, né? A questão é qual é o tamanho dessa posição. Você vai ter um pouco mais de risco, você vai ter um pouco menos de risco. Eu prefiro hoje você ter um pouco de risco, e se a gente tiver um cenário de realização, né, que já, para mim, já deveria ter vindo há algum tempo, você poderia aumentar a sua posição em ativos de risco nos Estados Unidos, por exemplo. Então, acho que pode ser um ano de positiva? Pode, mas eu acho que vai ser um ano que vai ter muitas idas e vindas nesse período. Legal. Queria, então, mudar o foco para falar de Estados Unidos mesmo, né? Porque, como o Vini antecipou ali na abertura do programa, a gente tem, esse ano, eleições presidenciais nos Estados Unidos, que prometem ser, de novo, muito polarizadas, né? E a gente está vendo aí o ex-presidente Donald Trump se saindo bem aí, né? Para ser o candidato republicano. Enfim, o que esperar, né, dos Estados Unidos? Você já falou um pouquinho aí sobre o que você espera para juros,
Mas e em relação às eleições? Como que elas podem impactar o mercado? E se o Trump for eleito novamente? O que pode acontecer? Assim, a gente falou aqui, né, um pouquinho antes, eleição tende a movimentar muito, mas quando a gente vê no histórico, a Bolsa Americana ela sobe independente se o presidente é republicano, é democrata, não faz muita distinção. O fato que eu acho preocupante nesse momento na eleição americana é que a gente ainda tem alguma dúvida, né? Eu acho que pode se falar assim, se ele vai ser de fato o candidato americano, né? As primárias mostraram que ele ainda é o preferido do Partido Republicano. Mas, querendo ou não, ele tem lá os seus diversos problemas com a justiça. Alguns estados decidiram tirar o nome dele da cédula. Então, isso eu acho que pode, de certa forma, judicializar essa questão ainda. Então, por isso que eu acho que, nesse ano, essa questão da eleição ela pode gerar um pouco mais de volatilidade, exatamente por isso. Se, eventualmente, a Suprema Corte define que ele não pode participar, e como isso vai ser recebido pela população que votou nele na primária. Então, assim, eu acho que até a gente chegar de fato a saber que o Trump vai ser o candidato, eu acho que isso pode gerar ainda mais volatilidade. Aí o cenário que a gente fala assim, se ele for de fato eleito presidente dos Estados Unidos, a princípio eu acho que o mercado ele não tende a reagir mal, né? Se a gente for pensar na última eleição, inicialmente o mercado reagiu muito mal, mas aí com o passar do tempo, ele foi lá, fez a questão da reforma tributária, que ajudou os negócios, as empresas. Então, pode ser visto, de uma certa forma, pelo mercado, como um fator positivo até. Então, eu acho que a grande questão está a gente chegar, de fato, para saber quem vai ser o candidato. E assim, eu tinha uma preferência que não fosse nenhum dos dois, né? Eu acho que a gente poderia já passar essa fase, até porque a gente vê o Trump ainda fazer muita graça, assim, né? Com a questão da idade do Biden. Que aí, se ele for eleito, ele vai chegar a ser presidente até 86 anos. Gente, 86 anos é uma idade, tipo assim, que muita coisa pode acontecer até antes, né? Então, e o Trump também não é um cara novinho, né? Hoje ele tá, acho que, com 77. Então, assim, eu preferia que se tivesse novas lideranças. Me parece que o povo americano não tá muito disposto a procurar outro tipo de pessoa nesse momento. Mas essa eu acho que é a minha principal dúvida, assim, até a gente chegar na eleição de fato. Porque ele tem lá os seus problemas com a justiça e, sinceramente, muita coisa pode acontecer no meio do caminho, né? Interessante que essa questão das lideranças, da falta de renovação das lideranças é um problema mundial, não é exclusivo dos Estados Unidos, muito pelo contrário. A gente teve aqui também na disputa no Brasil candidatos com muito tempo de política. Bom, o presidente Lula também vai chegar ao final do mandato com mais de 80 anos, então realmente acho que não é algo exclusivo dos Estados Unidos. E falar em outro líder que longevo, e falar também aqui, aproveitando o gancho, eu queria te perguntar um pouco sobre China, porque talvez, a gente estava até conversando antes do programa começar aqui, talvez a China seja a grande incógnita do cenário global nesse ano. Não só nesse ano, nos anos passados também, mas acho que é claro, é evidente que ter um conflito internacional como a gente está vendo no Oriente Médio, ali no Mar Vermelho, enfim, e Rússia e Ucrânia, esses conflitos são negativos. A gente está aqui só discutindo a extensão e o impacto disso para os mercados, mas a gente sabe que claramente é negativo. Agora, a China, ela pode ser, o fator China pode ser muito positivo para os mercados ou muito negativo, dependendo do que acontecer por lá, Enzo. E queria saber um pouco da tua visão, assim, o que você acha? Você tem mais pro time dos que acreditam que a China pode ainda ser aí a salvação da lavoura, ou você tá mais pessimista em relação ao gigante asiático? Assim, é até difícil a gente às vezes tecer comentários sobre China, porque os dados lá, a gente nunca tem muita clareza se eles são de fato aqueles números, né? Um país que recorrentemente batia sua meta de crescimento, me parece que tem ali uma continha de chegada. Então, assim, um arredondamento. Um arredondamento, né? Tipo, pega na planilha ali, bota um 0,3 pra gente bater a nossa meta e tá tudo certo. Assim, de fato, né? Nos últimos anos foi o grande vetor de crescimento no mundo, mas você começou a ter diversos problemas. Eu acho que meio que já vinha com alguns problemas, mas não pareceu ser tão claros. Mas depois da pandemia da Covid, eu acho que isso ficou mais notório, né? Então,
você teve todas aquelas questões lá do setor de construção civil, que sempre foi um vetor importante na economia chinesa. Todo esse crescimento que a gente viu, sei lá, desde o começo dos anos 2000 até a época da pandemia, era um crescimento muito forte, porque você tinha uma infraestrutura ainda muito ruim no país, né? Então, a partir do momento que você constrói pontes, você constrói prédios, você constrói um monte de coisa, você vai ter um crescimento natural. Parece que essa fórmula meio que está se esgotando. Então, os próprios líderes, eles estão tentando buscar outros vetores de crescimento, e aí eles estão partindo mais para o vetor do consumo, né? Se comparar para os Estados Unidos, hoje o consumo americano ele corresponde a 2/3 do PIB. E aí, na China, esse número é muito abaixo. Então, eles estão querendo migrar para um vetor que dependa muito mais do consumo interno do que desses investimentos. Mas desde a pandemia, você vê o consumo meio ainda com dificuldade, né? Então, assim, eu ainda tenho certas ressalvas. Quando a gente olha a bolsa lá de Hong Kong, né? Tá na mínima de 5 anos. Você vê que os investidores estão com muita dúvida em relação às perspectivas da China. Dito isso, eu não acho que, assim, a gente fala de um país que ainda vai crescer, acho que 4% a 5% em 2024. Então, ainda assim, é um crescimento relevante. Aqui no Brasil, a gente tem uma perspectiva de quê? 2%? Se muito, acho, para 2024. Então, eu não acho que a gente deva descartar totalmente a China. Agora, se ela vai ser o grande vetor de crescimento para os próximos anos, aí a gente pode até pensar, né? Porque você está vendo, por exemplo, a Índia surgir como um vetor importante. Os investidores meio que migrando. Não vou mais apostar em China, vou apostar em Índia. As próprias empresas tentando buscar outros países para poder colocar sua produção. Então, quando você fala da Apple, é uma empresa que depende muito da China para a fabricação dos iPhones, propriamente dito. Mas ela já está buscando fábricas, colocar uma estrutura na Índia, que sabe que também é um mercado muito grande, tem uma capacidade de uma estrutura de custo também ainda que consiga você fazer seus produtos sem aumentar muito o preço deles. Então, eu ainda tenho dúvidas para o curto prazo, não acho que a gente possa descartar completamente. E aí também, quando a gente fala de bolsa, você já consegue talvez encontrar algum outro ativo na bolsa lá de Hong Kong que parece que nos preços atuais teria uma certa margem de segurança. Então, você tem as ações da Alibaba, né, que eu acho que é uma das maiores empresas que todo mundo fala de economia chinesa, o pessoal vai falar de Alibaba, né, que é tido a Amazon chinesa. Ela hoje está com valor de mercado que é o mesmo valor de mercado quando ela fez IPO há 10 anos atrás, sendo que é uma empresa que cresceu a sua receita por 10 vezes e seu lucro por 5. Então, assim, me parece que tem alguma coisa ali que a gente consiga aproveitar ainda. Sempre vai ter esse risco, né? Recentemente, o governo chinês, na sua tentativa de reduzir o uso de horas, né, dos adolescentes para ficar jogando jogos online, anunciou uma medida e as ações de tecnologia acabaram sofrendo. Só que aí acabaram sofrendo tanto que eles mandaram embora o funcionário responsável por anunciar essa medida. E aí fala assim, olha, veja bem, a gente vai rever, a gente vai conversar com as empresas. Não vai mexer com os adolescentes aí, por favor. Né? Adolescente sem celular é um perigo. Exato. E aí, recentemente, a gente já viu alguns anúncios de auxílio para o mercado de ações, né? Acho que esse anúncio é até um anúncio meio... não é algo tão duradouro, mas inicialmente deu um boost nas ações chinesas. Então você viu a Alibaba subindo 6%, 7% no dia seguinte. Então, assim, parece que nesse patamar você consegue encontrar alguma coisa de oportunidade de investimento. Mas eu preferiria focar nessas empresas que são mais parecidas com as empresas aqui dos Estados Unidos ou da Europa, que você tem uma forma para você analisar que eu acho que é mais simples, né? Até porque tem empresa lá que ela nem divulga seus resultados em inglês, ela vai divulgar só em chinês. Então, se você souber chinês, fica difícil analisar. Parabéns aí e possa analisar. Mas, enfim, eu acho que tem alguma coisa assim. Tem que ter um certo cuidado, mas eu acho que vale a pena a gente pesquisar um pouco mais para a oportunidade de investimento. Legal. Então, dito isso, eu gostaria de passar para essa parte das recomendações, né? Como se posicionar nos mercados internacionais nesse mundo que tem conflitos geopolíticos, tem eleições americanas à vista, tem países, economias importantes com riscos de crescimento. Você falou aí um pouco de China. Para o espectador, leitor do seu dinheiro, que não fala chinês, não tem capacidade de analisar balanços em chinês, enfim... quais são as empresas aí que você acha que são investimentos bacanas no momento?
Bem, eu acho que a gente sempre teve que ter, né? Eu acho que o investidor brasileiro ele tem um pequeno problema, que é ter grande parte de seus recursos investidos só no Brasil. E hoje, dado as oportunidades, né, as formas de você conseguir acessar o mercado exterior, acho que é inevitável que você tenha uma parcela do seu portfólio ali fora. Se vai ser 10%, se vai ser 20%, 30%, aí vai de cada um. Tem pessoas que têm um pouco mais de assunção a risco, tem outras que preferem né, ficar mais tranquilas e tal. Então, isso eu acho que é um ponto que todo mundo tem que ter um investimento internacional. Aí você tem que ter uma parcela investida nos Estados Unidos, que é a principal economia do mundo ainda. Quando a gente vê de setores, eu nem falo muito especificamente de setores, né? Como eu disse, dado o aumento da bolsa no ano passado, eu tinha a impressão que no primeiro trimestre ou no primeiro semestre você poderia ter uma realização de bolsa para você voltar num valuation ali de mais próximo da média de longo prazo. E a gente está vendo o que está fazendo as bolsas americanas subirem, né, nesse passado recente aqui, é a empresa de tecnologia. Então, assim, eu acho que dessa parte nos Estados Unidos você tem que ter talvez alguma empresa de tecnologia, porque no limite, se é o que vai continuar subindo, o investidor vai ter um vetorzinho lá da sua carteira nesse setor. E aí a gente fala de tecnologia, a gente está falando de, sei lá, basicamente inteligência artificial, que é o grande tema hoje na Bolsa Americana. E você já tem grandes empresas que estão conseguindo se aproveitar da inteligência artificial. Então, um caso que eu acho que é bom o investidor ter em carteira é a Microsoft. Não é um caso que vai ser mais aquela porrada que você poderia ter alguns anos atrás, porque já é uma empresa de 3 trilhões de dólares. Mas eu acho que é uma empresa que dentro dessa perspectiva de inteligência artificial, é uma empresa gigantesca que todo mundo, provavelmente vocês aí estão com algum produto da Microsoft utilizando agora durante esse podcast. Nem sempre pela nossa vontade. Exato, mas assim, dado a importância, e ela já anunciou produtos de inteligência artificial, então fica fácil você ver nos resultados da companhia como essa adoção desse produto está aparecendo no dia a dia das pessoas. Então eu acho que Microsoft é um case que eu acho legal. Ainda no ramo de tecnologia, eu acho que a gente até teve o resultado recente da TSM, que não é uma empresa americana, é uma empresa de Taiwan, mas ela é a empresa mais importante no ramo de semicondutores, quando a gente fala, né? Então, ela é uma das poucas que fabrica o chip de 3 nanômetros. Quando a gente fala 3 nanômetros, é um chip cada vez menor, que ele tem muito mais capacidade de processamento, com menos consumo de energia. Então, de novo, para essa necessidade de inteligência artificial, você vai precisar de chips cada vez mais tecnológicos, e ela está na ponta, ela está na vanguarda desse setor. Tem o risco, obviamente, de China e Taiwan, mas eu acho que também, dados os preços hoje de tela, me parece que é uma empresa que você possa ter na carteira. E é negociada onde? Na Bolsa, também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E tem também BDR, assim, as ações que eu falo aqui, normalmente você também consegue comprar até na Bolsa brasileira. Mas assim, se a pessoa já tem a possibilidade de investir lá fora, às vezes você tem uma questão de liquidez aqui no Brasil, que muitos papéis que são empresas importantes, mas não são conhecidos do grande público. Então você pode ter uma questão de liquidez importante. Então acho que de tecnologias, esses 2 papéis já seriam um bom começo para o investidor que quer investir lá fora. E aí a gente falou da parte geopolítica. Nessa parte de petróleo, eu ainda acho que também vale a pena o investimento em alguma empresa do setor. A gente está falando, hoje o petróleo está rodando ali a 75, 80 dólares. Eu até imaginava que ele poderia estar num patamar maior, dado todos esses conflitos. Mas ainda assim, nesse nível de preço, eu prefiro que você invista numa empresa de petróleo, né? Que ela vai tirar esse petróleo, ela vai produzir lá, vai refinar e vai vender para o consumidor final. E a esse preço, as empresas, as empresas boas, elas conseguem ter um grande retorno sobre o seu capital investido, gerar lucro, gerar dividendos, gerar recompras. Então, eu acho que são ações ainda que vale a pena você ter em carteira. Você tem ETFs, né, do setor de energia. Por exemplo, lá fora você tem o XLE, que aí você tem uma cesta de empresas do setor de energia. Ou você pode também pegar empresas específicas. Hoje, na minha carteira, eu tenho as ações da BP, que é a empresa inglesa, né? Mas ela também tem operações importantes nos Estados Unidos. E aí, quando você olha o setor de energia, não só a BP, mas o setor como um todo, ele negocia múltiplos muito menores do que o múltiplo do S&P, por exemplo. Então, é aquela parte que a gente fala de margem de segurança. Você está comprando uma empresa que negocia 6, 7 vezes lucro, enquanto o mercado está negociando a 20 vezes. Então, me parece que ela consegue
numa eventual um momento ruim de mercado, já me parece que ela está muito barata nos preços atuais. E BP é um caso também nesse sentido, né? Ela está negociando a 6, 7 vezes lucro, tem um dividend yield de 4, 5%. Então você vai ganhando esse dividendo, a empresa pode fazer recompra no meio do caminho. Eu acho que é um jeito de ganhar um dividendozinho em dólar, né? Exato. Ver um dinheirinho caindo na conta em dólar, nada mal. É sempre bom. E eu acho que assim, essa questão do petróleo, para você ter esse hedge geopolítico, eu acho importante, porque se o petróleo subir muito, provavelmente isso pode também impactar a inflação. E se impacta a inflação, vai impactar juros. E aí aqueles papéis, por exemplo, de tecnologia que a gente falou aqui, que eu, apesar de eu gostar, tendem a sofrer mais num período de juros maior. Então, por isso que eu acho que é importante você ter você vai ter a parte de tecnologia, você vai ter a parte de energia ali, meio que protegendo. E aí, eu acho que também, como a gente falou de China, eu acho que o caso de Alibaba é um caso legal de se ter na carteira. De novo, apesar de a gente falar aqui muito de preço sobre lucro, né, de múltiplo, nada impede de um preço-lucro baixo vir um pouco mais para baixo. Mas, pelo menos, ele te dá uma margem de segurança um pouco maior. Né? As próprias ações chinesas, elas já vêm negociando um preço-lucro muito menor do que a média histórica e continuam negociando um preço-lucro menor. Mas aí, como eu falei, né, é uma das maiores empresas de e-commerce da China, ainda mostra crescimento, já cresceu receita 10 vezes, lucro 5 vezes desde o seu IPO e o preço está no nível do IPO. Quando a gente faz uma análise de soma das partes, se você for pegar a participação que ela tem do e-commerce, a participação que ela tem na computação em nuvem, até recentemente ela tentou fazer o spin-off, né, a cisão dessa operação de computação em nuvem, não conseguiu. Mas os investidores sabem que tem essa parte e dão um preço para esse tipo de negócio. Você tem a Ant Group, que é uma fintech que também tentou fazer a IPO recentemente e não deixaram. Quando você soma todos esses negócios, você tem um preço que é praticamente o dobro do preço de tela hoje. Então, me parece que também, se você tiver uma melhora do sentimento em relação à China, você consegue ter uma valorização interessante nesse papel. Eu acho que desses 3 temas que a gente colocou, eu acho que são cases que é interessante o investidor analisar. E aí, de novo, né, tem que ver o quanto risco ele vai querer ter na sua carteira. Mas acho que são papéis legais para quem quer começar a investir lá fora. Legal, Enzo. Bom, antes da gente passar para o segundo bloco do nosso programa, o bloco dos touros e dos ursos, gostaria de pedir para você, se estiver assistindo a gente no YouTube, para curtir esse vídeo e também deixar seu comentário aqui, dizer o que você acha aí da possível eleição do Trump, impactos para os mercados, o que você espera de China. Conta pra gente aqui nos comentários. E lembrando também que o nosso podcast também é transmitido nos principais tocadores de áudio, então também você pode seguir o podcast do Seu Dinheiro lá nesses tocadores e, claro, toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você vai ser notificado. Bom, acho que a gente pode ir agora para os touros e ursos. Lembrando, né, refrescar aqui, o Enzo já participou do nosso podcast no passado, mas aqui para quem está chegando agora, explicar um pouquinho, né, os touros, né, são aqueles que a gente quer aqui mandar um salve, né, quer fazer uma menção honrosa, né, são aqueles que estão em alta, para usar aqui o jargão do mercado financeiro, e os ursos, ao contrário, quem não está muito bem, quem não está atravessando uma maré muito positiva, está em baixa. Então a gente costuma começar aqui o bloco dos touros e ursos falando dos ursos, justamente. E aí, também como é tradição, o nosso convidado abre aqui a sua indicação para o prêmio de urso dessa edição. Qual que é a sua, Enzo? A minha indicação de urso vão ser todos aqueles investidores que, diante dos preços atuais de mercado, não querem investir em empresas de tecnologia. E eu, às vezes, até me coloco, de certa forma, eu posso ser um pequeno ursinho nesse sentido, porque a minha carteira hoje ela tem posições de tecnologia, mas um peso menor. Assim, são empresas que o ano de 2023 foi impulsionado pelas empresas de tecnologia, e ainda mais quando a gente fala das 7 maiores. E aí, quando a gente viu no final do ano, parecia que esse movimento ia meio que espraiar para outros setores da economia. Então, parecia que a gente tinha, de fato, um bull market se desenhando. Quando você tem outros setores, outras empresas, as empresas de menor capitalização participando da alta de mercado,
me parece que é um movimento mais natural para a gente ter um bull market sustentável. No começo do ano a gente viu esse movimento continuar, né? As ações de tecnologia estavam sofrendo muito, a gente viu o Apple cair quase 5% nos primeiros dias do ano, Microsoft também sofrendo e tal. Mas aí bastou 2 resultados nos últimos dias para meio que mudar esse sentimento dos investidores. Então a gente teve o resultado da TSM, que ela fabrica todos os chips, por exemplo, para AMD, para NVIDIA, para a própria Apple, e ela mostrou uma perspectiva de crescimento de 20% para o mercado de fundição, né, que é o mercado ali que faz os chips, para 2024. Então, quando a gente viu, o resultado saiu numa quinta, na quinta e na sexta, você tem um ETF de semicondutores, ele subiu 7% nesses 2 dias. Então, os investidores meio que voltaram para essas teses de tech muito rapidamente. E aí a gente teve agora, né, ontem o resultado da Netflix e também está impulsionando o mercado, principalmente com essa parte de tech. De novo, eu não acho que o movimento só em empresas de tecnologia é um movimento saudável. Mas você não ter nada de tecnologia, porque tá um valuation muito caro. Cara, tipo assim, valuation, a gente fala muito aqui, é importante, mas dependendo da tese, ele é um fator a mais para você analisar. O que é caro pode ficar mais caro. Pode ficar mais caro e, assim, a empresa pode entregar resultado, então o que era muito caro, às vezes nem tá mais tão caro agora. Acho que o caso de Amazon é um caso meio que bem, assim, para mim fica bem claro que a gente colocou a primeira vez a Amazon na carteira foi final de 2018. A ação tava ali $2.000, chegou a bater $1.600, a gente falou assim, não, vamos ter que colocar, né? 25% de queda é importante. Putz, mas negociava 100 vezes lucro com essa queda. Isso é algo que fala assim, se é barato? Obviamente não. Mas a empresa hoje está tão maior, cresceu tanto seu lucro, que esse lucro por ação, esse preço-lucro está hoje 50, 60 vezes. Ainda é barato? Não é barato. Mas já está mais barato do que era antes, porque ela tem uma capacidade de crescimento muito maior do que a média de mercado. Então, assim, você só usar o múltiplo para indicar se vai comprar ou não, você vai acabar perdendo a oportunidade. De novo, eu não acho que a pessoa tem que ter a maior parte da sua carteira hoje em tecnologia, mas tem que ter pelo menos alguma coisa em tecnologia. Não, legal, é isso mesmo. Quem apostou contra a tecnologia foi urso nesse período, não tem como negar. Pode até estar certo, né? Mas, enfim, amanhã pode acontecer alguma coisa, mas realmente a valorização dos papéis, e a gente tem visto os recordes dos mercados americanos sendo sustentados por essas empresas. Ano passado o S&P valorizou 25%, 26%. Se você tirar as 7 maiores, a performance do S&P foi de 10%, 11%. É uma performance ruim? Não é. Mas assim, você perdeu uma grande valorização. Se você uma performance normal para o mercado americano. Exato. Tipo assim, uma performance tá ali na média histórica de 10%. Mas se você não tivesse nada, você teve essa performance, ok, vida que segue, mas você viu todo mundo que tinha posição de tech, então uma performance muito melhor. Então assim, dá para você ter algumas, você não precisa ter todas as teses de tech, das big techs, por exemplo. Acho que uma tese que está sofrendo muito, que eu não gosto no momento, é Tesla. Então, você não precisa ter Tesla hoje. Mas Microsoft, eu acho que tá caro, mas também, se a empresa entregar resultado, não vai ficar mais tão caro assim. Enfim, você vai meio que olhando os cases caso a caso, e aí tem 2, 3 cases, assim, eu acho que já é legal já. Bacana. Você, Júlia, quem é o seu urso? Meu urso, para se manter no tema do programa, eleger aqui uma empresa americana, né? Estou falando de uma empresa negociada, inclusive, nas bolsas americanas, né? Na NYSE, que é a Boeing, que vem passando de novo por um inferno astral, né? No início desse mês de janeiro, uma aeronave Boeing 737 MAX 9, daquela família MAX, da companhia aérea Alaska Airlines, perdeu uma parte da fuselagem durante o voo, um voo com 177 pessoas a bordo, ninguém ficou ferido, mas o piloto teve que fazer um pouso de emergência nos Estados Unidos mesmo, né? Porque simplesmente abriu um rombo na fuselagem da aeronave. Ficou assim, meio que com a porta aberta, né? Vamos dizer assim, voando com a porta aberta. Enfim, esse incidente levou a ANAC dos Estados Unidos, né, que é a Administração Federal de Aviação, a FAA, na sigla em inglês, a ordenar a suspensão de todos os voos desse modelo 737 MAX 9 para inspeção. E isso afetou 171 aeronaves, né? Isso foi uma ordem nos Estados Unidos, então 171 aeronaves de companhias aéreas americanas, mas outros países também fizeram essa suspensão. A própria ANAC aqui no Brasil suspendeu. O MAX 9 é pouco utilizado no Brasil, é só a Copa Airlines, que é uma empresa panamenha que usa
essa aeronave no Brasil, mas enfim, vários países que usam também fizeram essa suspensão para que esse modelo fosse inspecionado para se ver se era um problema daquele único avião ou se era um problema do modelo, né? Uma falha ali desse tipo de modelo dessa família MAX. A FAA também anunciou uma auditoria da produção do MAX 9, né, e dos fornecedores da Boeing para essa linha, para esse modelo, para avaliar justamente se a empresa está atendendo todos os procedimentos de qualidade na produção e agora está monitorando aí a Boeing com lupa. Bom, no dia seguinte a esse incidente, as ações da Boeing amargaram fortes perdas na NYSE e no mês as ações já amargam uma perda de 20%. E pouco tempo depois do incidente lá da Alaska Airlines, a United, que é a companhia aérea americana nos Estados Unidos, é o maior cliente do MAX 9 da Boeing, constatou parafusos soltos em algumas aeronaves MAX 9 da sua frota. E essa constatação foi feita posteriormente, recentemente, nessa última semana, a Alaska Airlines, que também é uma das principais clientes desse modelo nos Estados Unidos, né? É a das principais companhias americanas a que tem a maior proporção de MAX 9 na sua frota, também constatou o mesmo problema, parafusos soltos em alguns dos modelos, né, em algumas das aeronaves MAX 9 da sua frota. Bom, esses dois principais clientes já andaram falando aí em entrevistas, né, os seus CEOs em entrevistas para a imprensa, que avaliam talvez não comprar o modelo 10, o MAX 10, que é o próximo da família MAX, né? Eles estão bastante, essas companhias aéreas, a United e a Alaska, estão bastante descontentes, né, com a Boeing. Então, assim, existe a perspectiva aí de a Boeing perder dois clientes imagina você importantes. ter que deixar os seus aviões no chão. Exato, no caso da Alaska está sendo um desastre, porque a boa parte da frota deles é esse modelo. Eles estão tendo que cancelar e desmarcar e remanejar um monte de voo, né? Então, eles estão bastante irritados, esses clientes, né, United e Alaska, e estão reconsiderando, eles iam comprar modelos MAX 10 e eles estão já reconsiderando. Até agora, os MAX 9 não puderam voltar a operar nos Estados Unidos, né? E essa parada para inspeção pode atrasar ainda mais a produção do MAX 10, que já está atrasada. Então, já era um problema que a Boeing tinha, pode se agravar, né? E a gente precisa lembrar também que esse incidente meio que reedita um pesadelo recente da Boeing com essa família MAX, porque talvez os leitores e espectadores do Seu Dinheiro vão se lembrar, porque a gente até acompanhou essa história na época. Nos anos de 2018 e 2019, 2 aviões 737 MAX 8, né, o modelo anterior dessa família, se envolveram em acidentes gravíssimos e mataram 346 pessoas, esses acidentes. Isso resultou numa suspensão desses modelos MAX 8 também por 40 países por mais de 1 ano e meio, por 20 meses, até que a Boeing detectasse, consertasse as falhas da aeronave. E esse problema levou, na época, a Boeing a registrar fortes perdas financeiras, bilionárias aí, por 4 anos consecutivos. Então, realmente, é um caso que a Boeing está se vendo de novo na situação de talvez ter um erro sistêmico num modelo dessa família que já teve problemas antes e novamente entrar numa espiral de resultados ruins, porque aí você precisa consertar todas as aeronaves, elas ficam sem operar, enfim, os clientes não querem mais comprar. É um momento bem difícil aí novamente para a empresa. Pesou também nos índices americanos de uma forma geral quando a notícia saiu, né? Porque a queda inicial das ações foi bastante forte. Então, por causa disso, eu escolho a Boeing aqui como o urso da semana e um dos ursos do mês, com certeza. Sim, dos últimos anos, inclusive. Dos últimos anos, inclusive. Bom, e o meu urso dessa edição é um cliente da Boeing, mas a razão pela qual eu escolho não tem relação com o que aconteceu lá com o MAX 9. Meu urso da semana vai para a Gol, a empresa aérea brasileira está correndo o risco de entrar para fila nada honrosa das
companhias que pediram recuperação judicial. Saiu uma notícia recente dizendo que esse pedido pode acontecer nos Estados Unidos, mas a empresa pode não conseguir, pode vir a ter que também entrar em recuperação judicial aqui no Brasil, isso de acordo com o noticiário da imprensa. Mas o fato é que não sabemos se isso vai realmente acontecer, mas a companhia de fato tem um problema gravíssimo de endividamento, que, enfim, empresa aérea é um negócio complicado por natureza, assim, é um dos setores, um dos negócios que você mais está dependente de fatores que não estão no seu controle, né? Preço, câmbio, né? Cotação do petróleo, exatamente. Então já é um negócio difícil de lidar em tempos normais. As empresas do setor aéreo ainda conviveu com a pandemia da Covid-19, que colocou praticamente toda a frota aérea global no chão durante um período de quase 2 anos. O que a maior parte das empresas fez? Renegociou, né? Não tinha o que fazer. Renegociou seus passivos com bancos, com investidores e principalmente com os arrendadores de aeronaves, né? As empresas não compram a sua, né? De modo geral, elas não compram seus aviões, elas fazem leasing. E a Gol foi uma das empresas que ainda não fez isso. Ela, enfim, uma série de questões, ela ainda não fechou uma renegociação com as empresas de leasing. Com isso, ela está numa situação que, de acordo com a agência de risco Fitch, é insustentável. Estou até com alguns números aqui, né? A dívida de curto prazo, considerando o balanço de setembro de 2023, é de 2,9 bilhões de reais, sendo que o caixa da Gol é só de 905 milhões, segundo ali os ajustes que a agência Fitch faz para fazer esse tipo de análise. Agora, por outro lado, a Gol vive um bom momento operacional, né? Quando eu digo isso, quem sofre com isso somos nós que vamos tentar pegar avião, né? Assim, tá muito cara a passagem aérea, enfim, quem tá de férias aí teve que quis viajar para algum lugar do Brasil ou para alguma das rotas, seja da Gol, seja de qualquer outra empresa, sabe que isso pesou no bolso, mas nem isso está sendo suficiente para equilibrar a situação financeira da empresa. Então, enfim, como a Gol opera praticamente num duopólio aqui, né, com a Latam, e tem um pouquinho ali a Azul também tentando entrar nesse mercado, eu vejo que eu não acho que a empresa vai quebrar, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que as coisas vão piorar por lá antes de melhorar. Por isso eu dou aqui o meu pulso da semana para a Gol. Bom, mas acho que agora a gente pode falar de coisa boa aqui, começar a terminar aqui o nosso programa. Falamos de tanta coisa, de guerra, de tantas incógnitas, política, enfim. Vamos falar um pouco aí de coisa boa, vamos falar dos touros da semana. E agora também vou passar a palavra aqui para o Enzo dar o seu prêmio de touro. Bem, o meu touro da semana vai ser um touro fresquinho, né? Vão ser as ações da Netflix. A empresa ela reportou o resultado ontem e ela simplesmente trucidou a estimativa de assinantes, né, do mercado. O mercado esperava algo ali em quase 9 milhões de novos assinantes e a empresa entregou mais de 13 milhões, né, nesse último trimestre. E todas aquelas iniciativas de ter adicionado um tier com propaganda, você reduzir o compartilhamento de senha, que muitos dos nossos assinantes aqui, muitos dos espectadores devem ter ficado tristes, né, com essa medida. Eu fiquei triste. Então, eu também, mas assim, as pessoas parecem que elas aceitaram que vão ter que pagar uma assinatura a mais para poder assistir em outros lugares. E a empresa conseguiu reportar crescimento de receita ali da ordem de 12%, cresceu assinantes fortemente. O lucro cresceu também 20%, então lucro por ação, né? Então, é uma empresa que aos poucos ela vai se mostrando que ela consegue ser mais lucrativa e ser mais rentável, né? O problema inicial ali do Netflix é uma tese que já há algum tempo eu era um pouco cético, porque você tem um custo de produção muito grande, né? Você tem que criar novas séries, novos conteúdos o tempo todo. E como é que você vai conseguir monetizar isso? Né? Com uma assinatura de $10, você não consegue, mas aí a empresa foi aumentando o preço com o passar do tempo. Hoje ela já consegue reportar uma margem operacional ali da casa de 20%, gera um fluxo de caixa, né? Se você for pegar o período de 2016 a 2019, a empresa queimava a caixa. E agora de 20 a 23, ela mais do que né, gerou o caixa. Ok, no meio do caminho você teve a pandemia, você teve a greve lá dos editores, dos atores, que reduziu um pouco os custos, né, com produção, mas me parece que aos poucos a empresa vai conseguindo entrar numa dinâmica de conseguir cobrar um preço e as pessoas aceitarem e ela se tornar lucrativa. Então, dados os bons resultados,
A gente não tem na carteira da série internacional, que é o Money Bets, mas eu já estou olhando aqui com outros olhos agora. Se a gente tiver uma eventual realização, pode ser o caso de ter as ações da carteira. Hoje negocia ali 30, 32 vezes lucro, o que não é barato, mas também, como a gente falou aqui anteriormente, né, negociava 50, 60 vezes e a perspectiva é de continuar melhorando esse resultado. Então, acho que a minha nota de touro da semana vai para Netflix. Legal, bom. Falando um pouquinho sobre a Netflix, a gente estava falando da Boeing, inclusive tem um documentário que fala sobre o caso do Max 8 na Netflix, que é bem interessante, recomendo para as pessoas que acompanham a gente, se forem assinantes da Netflix, para pegar esse documentário. Júlia, e você? Quem é o seu touro da semana? Meu touro aqui também orna um pouco com o que o Enzo falou, porque eu escolhi, não é internacional, é nacional, mas eu escolhi uma petroleira, uma companhia de petróleo. A 3R Petróleo, né? Que, na verdade, são meio que dois touros aí, né? Porque é a 3R e a PetroRecôncavo aqui no negócio. 2 bezerrinhos? 2 bezerrinhos. Mas é mais a 3R, nesse caso aqui, o touro, do que a PetroRecôncavo. No final da semana passada, um dos acionistas da 3R alcançou uma participação de 5% na empresa e mandou para a petroleira uma proposta de combinação de negócios dos seus ativos em terra, né, os ativos onshore, com os ativos da PetroRecôncavo, né? E essa fusão aí resultaria numa incorporação dos ativos onshore da 3R pela PetroRecôncavo. Cada companhia ficaria com metade do negócio, né, dessa empresa combinada, e essa empresa combinada seria gerida pelos atuais executivos da Recôncavo. E os ativos offshore, né, os ativos marítimos aí da 3R, não entrariam na combinação, continuariam com ela continuaria como uma empresa separada. Seria essa aí a proposta de negócio. E essa é uma fusão, uma combinação de negócios que já era meio que uma bola cantada, né, no mercado, porque as duas empresas, né, a 3R e a PetroRecôncavo, têm ativos que são próximos geograficamente e com a fusão elas podem realmente ganhar escala e ter sinergias, aí, reduzir custos e tudo. Então, o mercado recebeu bastante bem, né, essa proposta e a notícia dessa proposta. O entendimento desse acionista, né, que é a Marra, esse acionista que fez a proposta, é de que hoje o mercado não avalia corretamente essas duas companhias, né? A 3R vale aí mais ou menos 6,5 bilhões na bolsa, já a Recôncavo mais ou menos 6 bilhões. E só que logo no primeiro dia, assim, depois do anúncio, depois da notícia, as ações se valorizaram em mais de 12%, só naquela ocasião. Então, o mercado recebeu bem, os analistas do setor de óleo e gás também avaliaram o negócio positivamente, principalmente para a 3R. Então, por causa disso, a 3R vai ser o meu touro dessa semana, Vini. Legal. Bom, vou fechar aqui os nossos indicados aqui a touro da semana com o meu indicado sendo o Christopher Nolan, que é o diretor do Oppenheimer, que acabou de receber 13 indicações para o Oscar 2024. Provavelmente será o grande vencedor de melhor filme e o Nolan deve ganhar a estatueta, sua primeira estatueta da carreira de melhor diretor também. Salvo, sei lá, talvez... Melhor ator, talvez? Melhor ator, eu acho que tem grandes chances também. Tem grandes chances também. Melhor atriz? Da mulher que faz o papel. Ela faz o coadjuvante. Ela tá como coadjuvante, tá indicada como coadjuvante, mas ela não vai ganhar. Acho que quem vai ganhar é a Davine lá, que fez os Rejeitados, que ela tá ganhando todos os prêmios. Sim. Até agora a gente já tem alguns termômetros pro Oscar, e o Oppenheimer tá levando nessas duas principais categorias, que é filme e direção, e nas outras ainda tá dividindo com outros indicados que estão nessa safra de premiações. Bom, mas então assim, salvo uma tragédia nuclear aqui, com perdão do trocadilho, o Oppenheimer deve levar os principais prêmios do Oscar 2024. Eu acho interessante porque foi uma forma também da academia ali do Oscar se reconciliar com um grande público. O Oppenheimer foi um grande sucesso de bilheteria do ano passado, se beneficiou muito do fenômeno Barbenheimer. Exatamente. Né? Os dois filmes estrearam no mesmo dia, conseguiram ali uma coisa para ser estudada pela faculdade,
faculdade de economia, teoria dos jogos. Uhum. Porque 2 filmes fortes estreando no mesmo dia... E completamente opostos. deveria ser um E concorrendo as com o pessoas outro. indo assistindo os dois. Exato, eles fizeram uma campanha, aquele jogo da cooperação, teoria dos jogos ali na veia, enfim. Então foi bem interessante, só que agora, né, o Barbie acabou ajudando, pegando na mão de Oppenheimer, porque era um filme que estava sendo muito mais falado antes. Mas agora o Oppenheimer deu meio que uma rasteira, porque a Greta, né, que é a diretora de Barbie, não foi indicada, nem a Margot Robbie, que é a produtora, e a principal atriz que faz a Barbie, né, não foi indicada como melhor atriz ali no... Tá no melhor Oscar. filme, mas também é só uma menção honrosa, né, gente? Acho que não tem. A gente tava até conversando antes de vir pra cá pra gravar o podcast, e as chances nas casas de aposta pra Barbie ganhar o Oscar estão em 50-1. E do Oppenheimer tá aí 1 e pouco pra 1, assim. Então, realmente, é a grande barbada pra esse Oscar. E o filme, é um espetáculo, né? Então, assim, acho que ele consegue tratar de um personagem controverso, né? O cara que responsável por criar a bomba atômica, que matou milhares de pessoas, mas ele consegue, né? O Nolan é muito bem sucedido na experiência de colocar você no lugar do personagem. Então, ele era contra, enfim, pelo menos ele se mostra ali contra usar a arma, contra as pessoas, mas ele pensa isso assim, se eu não fizer, o inimigo vai fazer, sabe? Então, assim, ele fica nesse dilema, e eu acho que o filme consegue retratar isso muito bem. Fora que ainda é um espetáculo de som, eu recomendo que as pessoas vejam no cinema, que realmente é muito interessante. A cena do teste da bomba é uma das coisas, muito assim... impressionante. Assim, melhores coisas que eu vi, assim, nos últimos anos no cinema. Fora que se você não souber nada sobre Oppenheimer, você é um alienígena, caiu na Terra hoje. Se você assistir esse filme, você consegue entender, ele conta a história de uma forma que não é boba, sabe? Sim. Que não é básica. Então é bem interessante. Não tem aqueles diálogos expositivos em que você tem que Deixa parar. aqui desenhar pra você o que é. Ele consegue colocar os acontecimentos te explicando as situações. Que né, a gente estava falando, é uma crítica aos filmes do Christopher Nolan, de uma maneira geral. que eles querem te explicar tudo, né? Não se deixam você chegar às próprias conclusões. Enfim, é um filme ótimo. Eu não acho que é o meu favorito dessa temporada do Oscar, não. Eu tô bem atento aí aos filmes desse ano. Eu gostei muito dos Rejeitados, que é um dos que tá concorrendo ao melhor filme. O Barbie, eu até gostei mais de Barbie do que o Oppenheimer. Eu gostei mais de Oppenheimer do que de Barbie. Mas e eu tenho um chamado Zona de Interesse também, que é um filme espetacular também, assim, também tá até surpreendendo, que é um filme britânico, entrou na lista de melhor filme também, achei bem interessante. Enfim, mas de qualquer maneira, o Oscar ficando nas mãos do Oppenheimer, na minha opinião, tá em excelentes mãos. Sim. E, bom, você gostou do filme, então? Gostei bastante. Então, assim, 3 horas de filme, eu tinha muito tempo que eu não ia no cinema pra assistir um filme de 3 horas. Mas consegui ficar ali, tipo assim, são 3 horas que você fica, de fato, querendo entender o que vai acontecer na sequência. Sim, eu não senti passar essas 3 horas, e eu não sou fã de filme longo. A Júlia, assim, eu também era um cara que, assim, eu não conhecia a história, né, a fundo, e, tipo assim, pra mim foi, super esclarecedor. E você tinha aquela ideia dele, vamos fazer, porque senão os russos vão fazer, mas depois ele fica naquele dilema dele, putz, é bem legal. Não, bacana. E o Cillian Murphy tá arrasando. Mas se você quiser assistir, você vai ter que assistir no HBO Max, porque não tem no Netflix ainda. Pois é. Você vai ter que assinar mais um programa de streaming aí, se você não tiver. Mas assina por um mês e depois cancela. Brincadeira! A Netflix, nesse sentido, foi um pouco ursinho, porque ela não conseguiu ali ter tantas... Ela nunca ganhou um Oscar de melhor filme, né? Até hoje, que talvez esse seja a pedra no sapato ali, o reconhecimento da academia seja uma pedra no sapato. Ela tentou nas últimas vezes, né? Sim. Teve o irlandês e teve, acho que um outro... Teve o Ataque dos Cães. Cães. Esse ano ela tá com o Maestro, que é um filme controverso. Eu gosto, mas tem muita gente que não tá gostando do filme, do Bradley Cooper. Eu achei bom, mas ele faz uma escolha ali. Enfim, acho que a gente vai falar bastante de Oscar aqui nas próximas edições do podcast. Enzo, já tô vendo aqui que, além de assuntos internacionais, também é um entendido em cinema, também tá super convidado. Eu gosto, eu só não tô conseguindo assistir, minha lista da Netflix só cresce, mas tudo bem. Não, mas é isso, o passatempo favorito da Netflix não é assistir Netflix. Não, você ficar vendo as possibilidades, né? Exato, então você tá super bem. Bom, eu como cliente do Netflix, eu acho que sou o melhor rentabilidade, porque o tanto de coisa que eu coloco na minha lista eu não assisto, mas tô pagando a assinatura, é uma maravilha. Podia ter só as fotinhos lá que você ia estar pagando de qualquer jeito. Exatamente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha conseguido dar uma de Christopher Nolan aqui, ter conseguido explicar para vocês os assuntos que mexem com seus investimentos.
nessa semana. Queria agradecer demais aqui a presença do Enzo Pacheco. Enzo, como é que a gente faz para acessar as suas recomendações lá na Empíricos? Bem, eu sou responsável lá pela série Money Bets, né, que é a série de ideias nos mercados internacionais. E lá a gente faz uma mescla, né? A gente pega empresas de diversos setores, a gente tenta entender o que está no melhor momento e vamos ver. Acho que é uma oportunidade interessante para quem quer saber mais dos mercados internacionais. Dá uma olhadinha lá no site da Empíricos. Legal. Bom, Júlia, valeu. Até a próxima semana. Obrigada, Vini. Obrigada a todo mundo que nos assistiu e nos ouviu. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez por acompanhar a gente. Aquele abraço e até a próxima.